Paz do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar essa quinta mensagem, pela segunda vez que tentamos agora há pouco, chegou a 9 minutos, mas eu sistema armazenamento completo. Aí deu uma parada, aí fui lá na galeria, consegui fazer uma limpeza lá de uns 300 vídeos mais ou menos. Vamos ver agora se vamos conseguir concluir, fazer essa mensagem até o final, que geralmente deveria ser até uns 14 minutos mais ou menos, eu acho. E aí eu estou aqui para recomeçar, amém? Então tá, o texto, né, essa quinta mensagem, Mateus capítulo 28, 16 a versículo 20, 16 a 20, Mateus 28, nos fala assim, o tema, ide fazer discípulos de todas as nações. Qual é o significado para você? Ide fazer discípulos de todas as nações, pessoal. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira nós chegamos a essa mensagem? E de fazer discípulos de todas as nações? Qual é o significado? Veja bem. Não sei se vocês vão receber esse short aqui antes ou depois, né? Já foi gravado. Menos de uma semana atrás. Você sabia que essa aproximação com essa pessoa foi plano de Deus? Você sabia? Tomei conhecimento de uma situação onde Deus está colocando nas mãos de uma pessoa a responsabilidade de evangelizar outra. Só que ela está tendo uma certa dificuldade e ainda não entendeu por completo essa missão, esse propósito de Deus na sua vida, porque ela precisa atentar com mais diligência, com mais cuidado para a Bíblia, com os seus ensinamentos. Na medida que ela for assimilando melhor os ensinamentos de Deus e for aplicando na sua própria vida, vai acontecer como que umas escamas caindo dos seus olhos. E essa pessoa então irá entender que foi Deus que permitiu essa situação de proximidade com essa pessoa. Isso não aconteceu por casualidade, mas foi o plano de Deus, acredite. Que você seja usada por Deus para evangelizar, para discipular essa pessoa bem chegada a você, e no final o nome do Senhor será glorificado. Acredite e tome posse dessa bênção. Pessoal, ide fazer discípulos de todas as nações. Ide fazer discípulos de todas as nações, né? Assim nos diz essa palavra do Senhor. O que nos fala aqui o texto bíblico? Mateus capítulo 28. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então veja bem, Jesus aqui, ele havia ressuscitado, correto? Ele apareceu ali algumas vezes, né? Em algumas situações, e aqui estava próximo mesmo à sua assunção, a sua subida ao céu, né? E ele então ali despediu os discípulos. A Bíblia diz que quando viram adorar, mas alguns duvidaram. Mesmo ele tinha orientado, ele tinha pregado, dizendo para eles, eu vou ser crucificado, mas ressuscitarei ao terceiro dia e vou voltar, para deixar algumas instruções, porque Jesus preparou 12 homens, inclusive na outra gravação que eu devo excluir, ou não, porque ficou excelente, foi cortada
no final, mas eu achei muito boa essa palavra. Não sei se eu vou fazer com ela. Eu até cometi uma falha que eu quero corrigir aqui. Eu falei que Judas vendeu Jesus, por isso que não estava aqui, eram os 11, né? Era 12, mais um era Judas, por 50 moedas de prata. Foi uma falha minha. São 30 moedas de prata, uma correção em relação a outra gravação, sempre que eu não sei se vai ser editado ou não. Vamos decidir ainda. Então Judas foi um traidor, né? Que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, e ele por isso, com remorso, enforcou. E ali então estavam 11. Logo depois em Atos você vai ver que houve aquela escolha lá, né, da maneira como eles faziam, e foi acrescentado mais um ali, completando-se o colégio apostólico, que são 11, né, que foram 11 completados em Atos, logo no início do livro de Atos apóstolos, pessoal. Salvo engano foi Matias, né? Matias e outro que foi lançado sorte, e Matias, que se eu não me engano foi ele que foi aprovado para fazer parte do colégio ali no lugar de Judas. Não falei isso na outra gravação, tá vendo? Então veja bem, e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus está falando aqui para os discípulos que ele recebeu do Pai todo o poder no céu. E agora preste nessa palavra: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos das nações. O tema, né? Ide e fazer discípulos das nações. Qual é o significado? Ide fazer discípulos das nações. Então a gente está falando o que para eles? Eu recebi todo o poder do Pai. Então agora ide. Então a gente estava falando que esse poder que ele recebeu, ele então estava transferindo aos discípulos. Ali não foi ali. Ele estava falando uma palavra profética. Então, pessoal, às vezes Deus vai falar com você, eu sei que você crê em revelação, e fala: eu estou fazendo isso para você. Tá vendo? Isso não falei isso na outra gravação. Estou falando, você está pensando que é hoje, não. Ele está falando, aquilo vai se cumprir às vezes 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Mas a palavra dele vai te cumprir. Isso chama-se palavra profética. Isso chama-se profecia. Então Jesus falou para ele aqui, estava dizendo aqui que foi me dado todo o poder, portanto, ide, ou seja, que vocês têm esse poder para poder pregar, evangelizar, batizar, mas eles receberam só lá em Atos, depois que Jesus estava lá na glória, que ele subiu. Aqui ele estava na terra ainda, que ele derramou o Espírito Santo em Atos capítulo 1, e quando fala em Atos 1:8, fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso ele me testemunha, e aconteceu, né, pessoal? Correto? Então os discípulos ali, eles foram revestidos de poder para anunciar a palavra de Deus, pessoal. E interessante que aquele poder que Jesus conferiu aos discípulos, que prometeu aqui e cumpriu lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, o novo derramamento do Espírito Santo ali, com 100 e tantas pessoas ali, e que houve um vento forte, e ali eles falaram línguas, profetizaram ali, falaram outras línguas, profetizaram. Inclusive, você deve buscar essa bênção de Deus. Línguas estranhas é uma bênção, é um dom espiritual. E Jesus prometeu, quando ele, em outra ocasião, quando ele fala para o discípulo: olha, quando deu a ordem para pregar o evangelho a toda criatura, que ele falou o quê? E falarão novas línguas, expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Então são 3 sinais que eu mencionei no outro agora. Então são palavras de Jesus. E você, uma vez também batizado do Espírito Santo, línguas estranhas é uma promessa de Jesus sobre os seus discípulos, sobre aqueles que creem após ele. E isso aconteceu com muita abundância em Atos dos Apóstolos e continua acontecendo em nossos dias. Se você crê, verá a glória de Deus. E outra coisa que ele falou interessante, em outra palavra, ele falou o quê? E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, já falei, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se colocar as mãos sobre os enfermos serão curados, e se beber, ele acrescenta também, alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Isso aconteceu com Paulo, quando foi picado por uma bicha naquela viagem missionária lá, naufrágio, e ele foi picado, entrou coisa mortífera no corpo dele ali, pelo seu músculo, pela sua veia, e
não aconteceria, era para ele morrer ali, esse cara tudo olhando de boca aberta para Paulo. Como é que acontece que todos ali que foram picados, aquela bicha morreu e Paulo ficou vivo, não tem problema. Por quê? Porque havia uma promessa de Jesus sobre a vida dele. Pessoal, nunca, não sei se você já ouviu sobre isso uma vez. Eu já falei, você vai ouvir falar de coisas que você não ouviu em lugar nenhum. Por quê? Porque havia uma promessa do Paulo, ele estava vendo de poder. E ele não estava no colégio não, tá? Nos 12 não. Ele não fez parte dos 11. Foi lá na frente, ele era um perseguidor da igreja. Mas ele teve uma experiência no caminho de Damasco, quando ele ia para prender os cristãos. Ele teve uma experiência com Jesus ali. E ele ficou cego por 3 dias. Depois ele foi orar por eles, né? Um discípulo chamado Ananias, salvo engano, ali em Atos orou por ele. E ele foi restaurando sua visão. E ele foi cheio de Espírito Santo. E por isso aquela picada daquela bicha, daquela serpente não fez dano nenhum. Porque havia uma promessa que se tomar alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e entrou no corpo dele, não pela boca, mas pelo músculo ou pela veia, e ele não sentiu nada, porque havia uma promessa de Jesus na vida dele, porque ele era um pregador do Evangelho de Jesus Cristo, pessoal. Então, aqui está, ide fazer discípulos das nações, e eu falei também em outra gravação, que eu não posso deixar de falar agora, com respeito ao Evangelho de Deus. Eu tenho experiência, vou contar aqui, a respeito de que Deus tem um propósito grande com a igreja brasileira. Vai acontecer um grande avivamento, você já ouviu profecia sobre isso, que vai sacudir a nação dos 4 cantos, norte, sul, leste e oeste. Vai haver muitas curas, muitos milagres, um grande avivamento, e vai inverter essa situação. Um tempo atrás eu mencionava em outra gravação que veio missionários dos Estados Unidos, da Escócia, da Inglaterra, País de Gales, né? Para o Brasil. As igrejas aí que foram instituídas, através desses pregadores que vieram de fora, você sabe, as igrejas mais antigas, Assembleia de Deus, vários postais, Igreja Batista, Luterana e tantas outras que foram criadas a partir desses homens de Deus que vieram para cá. E inclusive eu contei naquela gravação, não sei se vai ser editado ou não, que a minha família em Guarapari, vai lembrar disso se eu ouvir agora essa gravação, que eles ouviram o Evangelho, se creram em Jesus a partir do missionário americano, um camarada de uma postura, de uma altura, um camarada bem alto, né? Que ele chamava-se PRL, não me esqueço até hoje o nome dele. E ele foi um pregador, pregou lá em Guarapari, na época também, pregou em diversos lugares aí, São Paulo, parece que foi também, diversos lugares ele pregou no Brasil. E a nossa família foi alcançada também pela mensagem desse cidadão que pregou a palavra de Deus. E nós, que recebemos missionário aqui nesse país, nós vamos ter a honra da igreja brasileira enviar para outros países também, para outras nações, outros continentes. Vai ser enviado também missionário levando a mensagem da cruz, porque o Brasil que hoje é menosprezado, você sabe, no exterior, brasileiros que foram menosprezados fora, às vezes muitos para os Estados Unidos voltaram, são maltratados às vezes por causa da situação, principalmente hoje, né, uma situação terrível, não adianta entrar em detalhes aqui, que não é o caso. Mas o Brasil vai dar a volta por cima, vai inverter esse quadro, vai ser muito respeitado pelo grande reboliço que o Espírito Santo vai realizar nesse país, através de uma obra maravilhosa que vai acontecer, pessoal. E o Evangelho vai ser pregado aí, vai ser levado para os 4 cantos dessa nação. Tá bom, pessoal? Então, ir de fazer discípulos das nações. Qual é o significado? Você entende o significado? Você entende o significado? Então, nós falamos aí essa palavra. Eu espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração. Eu espero que você vai curtir, comentar e compartilhar, porque essa palavra, como eu sempre digo, a voz é minha, mas a palavra é de Deus, pode acreditar. E nós temos que crer nesse poder maravilhoso de Jesus que estava na vida dele, dos discípulos, dos apóstolos, e que está sobre a sua igreja, sobre a sua vida. E nós temos que ser cheios desse Espírito para ser testemunha do Senhor, para pregar o Evangelho e ver grandes coisas que vai acontecer com a igreja aqui nesse país. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, até a próxima, se Deus assim nos permitir.